no som, dá licença, né? Desculpem, mas vamos dar início à nossa reunião. Como eu já comentei, é um prazer ter a dona Edmeia com a gente. Seja sempre bem-vinda com a gente. A Elaine, é um prazer você estar com a gente. Ela, semana que vem, não vai estar, mas tenho certeza que nas outras estará com a gente. Né? O Gil, a Cleusa, né? A Ariane, o Jaime, o Bal e a Ieda, o Marquinhos. Fiz um convite para ele, ele, né, recebeu de bom grado. É um prazer. Servir ao Senhor é muito bom, né? A Patrícia, a Gisele, a Leia, todos sejam muito bem-vindos. A Dona Maria da Luz havia saído, ela está entrando novamente. Que Deus possa abençoar cada um de vocês. Eu gostaria de pedir, se pudesse, se o Roberto pudesse fazer uma oração para a gente estar iniciando o nosso devocional, Roberto, tudo bem? Joia, obrigado. Depois nós teremos os louvores com o Marquinhos. O Marquinhos vai tirar os louvores para a gente hoje. Depois nós teremos a palavra com o nosso irmão Baltazar. E ao final, Gil, você poderia fechar com uma palavra de oração para a gente, nosso momento formal, após o último louvor do Marquinhos? Obrigado. Joia. Beleza. Obrigado, Gil. Isso, você, Gil. Para você fechar, né? Tá Depois bom. que o Baltazar encerrar a palavra, ele passa para o Marquinhos, ele tira o louvor. Após o louvor, a palavra está com você para a gente encerrar o nosso momento formal. E depois nós estamos livres para bater um papo, trocar uma ideia bem gostosa sobre o assunto, né? Cumprimentar os irmãos, tá ok? Roberto, está com você. Beleza. Ok. Vamos agora, momento de oração, vamos falar com o nosso Deus. Senhor amado, grandioso e eterno Deus, o Senhor que é o dono do ouro e da prata, Pai, nos colocamos diante da Tua presença, humildemente, para abrirmos os nossos corações e que nós venhamos, meu Pai, a lhe agradar com o nosso estudo, que o Senhor venha, Pai, a fazer com que nós tenhamos, Pai, verdadeira adoração ao Teu santo nome, que nós venhamos a abrir os nossos corações para entender o que o Senhor quer nos falar nessa noite. Que o Senhor esteja abençoando o Baltazar, que vai trazer o nosso estudo, que o Senhor esteja abençoando o Alexandre e a sua casa, Pai, que está nos direcionando, que o Senhor esteja abençoando a cada um que está participando hoje desse estudo, e que nós venhamos, Pai, verdadeiramente a entender o propósito, e que nós venhamos a entender cada palavra e que venhamos a colocá-la em prática. Que o Senhor possa se agradar, Pai, do nosso viver, que o Senhor possa nos transformar. E nós estamos aqui diante de Ti, não para fazermos número, mas para aprendermos um pouco mais sobre a Tua palavra, para que nós venhamos a cada vez que nós orarmos, a cada vez que nós ouvirmos alguma coisa vindo da palavra de Deus, que nós venhamos a sermos transformados. E que o Senhor venha, Pai, a fazer a diferença em nossas vidas, que nós deixemos com que a palavra de Deus venha fluir em nossas vidas e, principalmente, que nós venhamos a nos transformar, que nós venhamos, Pai, a cada dia mais deixar com que a palavra de Deus venha a florir em nosso viver, que nós possamos, Pai, não somente servir a Deus, mas sermos imitadores da palavra de Deus, da Bíblia Sagrada, do Teu viver nessa terra, Pai. Que o Senhor venha nos transformar, que o Senhor venha, Pai, a verdadeiramente fazer a diferença e que nós venhamos, Pai, a sentir e a viver uma vida que venha lhe agradar. E é em nome de Jesus, Pai, que nós oramos e lhe agradecemos. Amém, Senhor. Então, boa noite a todos mais uma vez, né? E realmente é muito bom poder estar nos louvando junto. E a gente tem a oportunidade, né, de 24 horas de louvar o nosso Deus. Mas com nossos irmãos, assim, nem sempre é possível por causa dos nossos compromissos, né? Então, quando temos esse momento, realmente é muito gostoso, é muito bom poder louvar a Deus com cada um de vocês. E mesmo que estejamos no nosso final do nosso dia, né, nessa terça-feira, mas que ainda assim possamos dar nosso melhor louvor, né? Então, eu vou estar iniciando com os cânticos e vamos estar dando sequência à nossa reunião. Louvemos. Vem, derrama paz, vem, derrama as bênçãos sobre este povo que se chama povo teu. Dai-nos teu amor, dai-nos tuas forças,
para que tentações não venham a nos desviar, e que toda a glória seja dada a ti, pelo que tens feito, pelo que tens sido, pelo que farás em nós, pelo que farás em nós. Sobre toda a terra tu és o rei, sobre as montanhas e o pôr do sol. Uma coisa só, meu desejo vem reinar de novo em mim, reinar em mim com o teu poder. Sobre a escuridão, sobre os sonhos meus, tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor, sobre o meu pensar, tudo que eu falar. Faz-me refletir a beleza que há em ti. Tu és para mim mais que tudo aqui. Vem reinar de novo em mim, reinar em mim com o teu poder. Sobre a escuridão, sobre os sonhos meus, tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor. Vem reinar em mim, Senhor. Vem reinar em mim, Senhor. Amém. Ele exaltado, Senhor, exaltado no céu. Eu louvo ele exaltado, Senhor, exaltado no céu. Eu louvarei, ele é o Senhor, e para sempre reinará. Terra e céus se alegram em lhe adorar. Ele exaltado, Senhor, exaltado no céu. Ele exaltado, Senhor, exaltado no céu. Eu louvo ele exaltado, Senhor, exaltado no céu. Eu louvarei, ele é o Senhor, e para sempre reinará. Terra e céus se alegram em lhe adorar. Ele exaltado, Senhor, exaltado no céu. Ele exaltado, Senhor, exaltado no céu. Celebrai com júbilo ao Senhor, todos moradores da terra. Servei ao Senhor com alegria, apresentai-vos a Ele com cânticos. Sabeis que o Senhor é Deus, e eterna a sua bondade, e a sua fidelidade, de geração em geração. Aleluia, glória, aleluia, aleluia, glória, aleluia, aleluia, glória, aleluia, aleluia, glória, aleluia. Celebrai com júbilo ao Senhor, todos moradores da terra. Servi ao Senhor com alegria, apresentai-vos a Ele com cânticos. Sabeis que o Senhor é Deus, e eterna a sua bondade, e a sua fidelidade, de geração em geração. Aleluia, glória, aleluia, aleluia, glória, aleluia, aleluia, glória, aleluia,
Aleluia, glória, aleluia. Amém. Então agora eu passo a palavra para o nosso irmão Bal. Ótimo. Mais uma vez, boa noite a todos, aqueles que entraram um pouco depois de a gente se cumprimentar. Eu só queria, antes de mais nada, te dar uma satisfação, porque eu queria estar com os slides, igual na semana passada, igual eu pretendo fazer nas semanas posteriores, até que a gente possa concluir esse assunto. Mas hoje nós não estamos em Belo Horizonte, graças a Deus a Ieda se aposentou, já publicou a aposentadoria dela, e aí nós viajamos para comemorar. Ontem nós estávamos em Piúma, hoje nós estamos aqui em Guarapari. E aí eu apanhei do notebook aqui, tentei digitalizar de toda maneira e não consegui fazer os slides para colocar. Então peço aos irmãos que desculpem-me, mas com a graça de Deus, na próxima semana nós vamos estar com os slides. Eu vou fazer o dessa semana também e vou disponibilizar para aqueles que se interessarem. Mas o importante é a palavra de Deus, é o assunto que nós vamos abordar. Claro que ficaria mais didático, ficaria melhor se tivéssemos os slides, mas infelizmente, né, a habilidade técnica aqui foi pouca, e aí eu estou com o notebook aqui, mas eu apanhei, eu só sei usar bem o terminal de casa, o computador de casa. Eu ainda tenho dificuldade com notebooks, mas eu vou melhorar, vou ficar bom. Trouxe daí daqui, mas não ajudou muito. Então, semana passada, nós falamos, né, de como a Bíblia chegou até nós e começamos com alguns pontos e destacamos de uma forma mais predominante as eras e trabalhamos um pouco sobre a era patriarcal, aquele período, né, que Deus falava com o patriarca, Deus falava com o pai de família e a religião, por assim dizer, era ela familiar. Eu acredito que os irmãos aí estão lembrando desse assunto que nós fechamos semana passada, falando dentro da ideia da era ou dispensação, e nós falamos da era patriarcal como uma era familiar. Deus, na figura na teofania, né, Deus se apresentava de alguma forma e falava aí diretamente com o líder da família, com o patriarca, e ele conduzia aquela situação. Mas a partir de hoje nós vamos começar já falando da era judaica ou mosaica, que é um pouco diferente. Esse período, se você quiser tomar nota, até eu digitalizar e encaminhar para você, ele aconteceu, ou seja, o período judaico ou mosaico, ele é de 1491 até 33 depois de Cristo, 1491 antes de Cristo e até 33 depois de Cristo. Claro que data em história não é tão correta, né? Por aproximação, mas dá para a gente entender por aí. Agora, um ponto que me chama a atenção nessa era, a característica da era judaica, é que Israel já é uma nação. Olha que interessante. Eu vou dizer assim, um amontoado de gente, aproximadamente 3 milhões de pessoas que viviam como escravos no Egito. Deus, pela sua mão forte, Deus, pelo seu poder, usa o seu servo Moisés e tira esse povo da escravidão no Egito. E agora, nessa era judaica, é interessante isso, Israel já é uma nação. E a religião já não é mais familiar. É importante a gente entender isso, porque esses passos têm motivos e têm porquês. A religião já não era mais familiar, agora ela já passou a ser nacional. Então, a era judaica ou mosaica, ela é caracterizada pelo fato de a religião não ser mais familiar, já ser nacional, todo o povo, interessante isso. E um outro ponto também que destaca a atenção aqui, Deus fala ao seu povo através do seu servo Moisés. Deus fala hoje ao seu povo, quero sempre trazer aplicação para a igreja, porque não adianta a gente ficar, né, só na parte teórica, a gente precisa trazer aplicação de tudo aquilo que nós aprendemos. Deus fala hoje ao seu povo, à igreja da qual nós fazemos parte, através dos seus servos e das suas servas. Deus fala através dos irmãos e das irmãs. E naquela época, Deus falava com todo o seu povo através do seu servo Moisés. E interessante também a gente destacar que nessa era, Israel recebeu
a lei de Deus, recebeu a vontade de Deus para a vida dele, recebeu as instruções de Deus para a vida dele em tábuas de pedra. A lei foi gravada pelo próprio Deus, pelo dedo do próprio Deus, em tábuas de pedras, e isso chegou ao povo de Israel. Agora, também é interessante a gente observar, trazendo de novo uma outra aplicação aqui, é que Deus, através dessa nação, dessa religião nacional, desse ensino coletivo da sua vontade, através das tábuas, né? A lei foi escrita lá nas tábuas de pedra, Deus está preparando aquele povo ali para tirar o Salvador universal, do qual nós fomos alcançados, do qual nós fomos salvos. Então, Deus está preparando um povo, transformou escravos em uma nação. Olha que interessante. Um amontoado de pessoas escravas foram transformadas em nação, e agora Deus dá a eles uma característica própria para tirar dali um Salvador universal, que é Jesus, que salvou todos nós e salva toda a humanidade. Então, essa era é muito importante. Israel agora é uma nação livre. Então, na era judaica ou na era mosaica, como você preferir dizer, Israel agora já não é escravo, mas é uma nação livre. E eles foram conduzidos pelo deserto, foram guiados pelo deserto pela poderosa mão de Deus. Nós não podemos esquecer isso, porque isso traz muito benefício para a nossa fé. Deus conduziu com mão poderosa o seu povo durante a peregrinação no deserto até a conquista de Canaã. Então, Deus conduziu o seu povo com muito poder, com muita misericórdia também, com muita graça e com muitos e muitos sinais, muitas maravilhas, assim como Deus faz na nossa vida. Deus nos conduz neste mundo, eu quero sempre trazer essa aplicação para nós, nos conduz aqui até a Canaã espiritual a qual nós vamos alcançar, e nas nossas vidas, eu queria que você pudesse parar e pensar um instante sobre isso. Nas nossas vidas, Deus tem feito muitos sinais, Deus tem nos abençoado muito, e Deus tem nos conduzido por intermédio da sua mão poderosa. Mas assim como ele usou Moisés, ele usa hoje os seus servos e as suas servas. Então, Deus usa cada um de você que está participando aqui hoje à noite para ajudar no ensino da vontade dele para os servos no coletivo. Então, é importante a gente trazer aí essa aplicação. Agora, essa era é também conhecida como mosaica, ela iniciou-se em Êxodo capítulo 20. Nós não vamos ficar pegando texto para ler aqui, porque o tempo não vai nos permitir. Mas, se você quiser anotar, é interessante para depois você conferir. Então, essa era começou em Êxodo capítulo 20 e vai até Atos capítulo 2, no dia da manifestação poderosa do Espírito Santo sobre os discípulos de Jesus, que estavam todos lá aguardando vir do alto, aguardando o poder de Deus para que eles fossem revestidos do poder para poder sair, para espalhar o evangelho para o mundo inteiro. Então, essa era, ela começou, né, em registro bíblico, você pode encontrar Êxodo capítulo 20, o início, e termina lá em Atos capítulo 2, mais precisamente no dia de Pentecostes. É interessante a gente entender isso. Agora, nós vamos ver aqui 9 divisões dessa era, da era judaica ou mosaica, e são todas elas muito interessantes. Primeiro, nós vamos chamar aqui de período da conquista. Foi a época, dentro dessa era, em que o povo de Deus, aí já guiado por Josué, porque Moisés já era morto, o período em que eles conquistaram a terra prometida. E como Deus operou na vida desse povo. Como a mão de Deus esteve com eles. Como Deus mostrou o seu amor, a sua bondade, o seu cuidado, até o ponto de eles conquistarem. Claro que houve esforço humano, mas foi a poderosa e boa mão de Deus que os guiou na conquista, assim como você. É claro que vai depender do seu esforço. Claro que eu preciso do meu esforço para conquistar a Canaã espiritual, mas quem vai nos dar é Deus através da sua graça e a expressão da graça lá na cruz, Jesus. Então é a internet do Bal travou. Deixa eu fazer aqui. Eu fiz com...
Irmãos, acho que a internet do Bal caiu lá. Marquinhos, você tem alguns louvores que possa tirar para que nós possamos esperar o Bal entrar novamente? Sim. Aham. Vamos louvar o Caso Senhor. então louvemos. Obrigado. Mantos e palmos se espalhando vai, o povo alegre de Jerusalém. Lá bem longe se começa a ver o filho do homem que montado vem. Enquanto mil vozes ressoam por aí, hosana ao que vem, em nome do Senhor. Como um alento de grande exclamação, prorrompem com voz triunfal. Hosana, Hosana ao Rei, Hosana, Hosana ao Rei, como na estrada de Jerusalém. Um dia também poderemos cantar a Jesus Cristo que virá outra vez para levar-nos ao eterno lar. Enquanto mil vozes ressoam por aí, hosana ao que vem, em nome do Senhor. Como um alento de grande exclamação, prorrompem com voz triunfal. Hosana, Hosana ao Rei, Hosana, Hosana ao Rei. Marquinhos, obrigado. Bal, Por nada. para você ativar o som novamente. Deixa eu ver. Só um instante, meus irmãos. Bom, o som está desligado. Está ativado? Agora está. Só que eu perdi a imagem aqui, mas tudo bem. Vocês me desculpem aí. Vou falando aqui sem imagem. Me desculpe, tudo bem? Tá. Fique em paz. Pode continuar. Está ouvindo? Então está ótimo. Ouvindo. Então, esse período da conquista, ele vai aí, né, desde os fatos narrados por Josué até o estabelecimento da monarquia. Pode deixar aí, até o estabelecimento da monarquia lá em Israel. E essa monarquia foram por 3 reis consecutivos, né? Aí foi o rei Saul, Davi e Salomão, reis que destacaram aí bastante dentro da monarquia. E a conquista de Canaã, é um fato assim também desagradável, não foi exatamente como Deus queria que fosse. Infelizmente, houve alguns erros, algumas coisas por parte humana que não foi exatamente como Deus queria. E nós temos registros, né, dessas situações em Êxodo capítulo 23, depois Números capítulo 33, versículos 50 a 56, Deuteronômio 7, lá já em Josué 23 também narra a situação, Juízes 3, e aí narra episódios que a conquista não foi exatamente como Deus queria, porque infelizmente o ser humano não consegue acatar sempre exatamente o que Deus espera dele. Então esse período da conquista teve aí essa situação. Um próximo período dentro dessa era judaica que a gente vale também destacar, é o período dos juízes, que ocorreu aproximadamente de 1400, né, no final aí desse período da conquista, até 1095, tudo isso antes de Cristo, claro. É o registro dos fatos ainda no período da conquista, quando Deus levantou juízes para livrar Israel da sua desobediência. Olha que tristeza. Deus levantou alguns juízes para livrar Israel da consequência da sua própria desobediência a ele, a Deus. E é o período que cobre os 3 primeiros séculos de Israel, quando a nação, interessante a gente entender isso, né? Israel já como uma nação
e os seus fatos estão nos livros de Josué, Juízes, Rute e 1 Samuel. Então, esse período dos juízes aí foi necessário para livrar o povo de Deus da desobediência. E, mais uma vez, eu quero trazer aí uma aplicação prática. E ele vai dar um eco terrível. Desligar qual? Só um instantinho. Desliga esse. Tudo bem. Voltaram a ouvir aí? Sim. Bom, tá dando eco. Tá dando um eco. Aqui, Baltazar, Oi. conecta do seu celular e eu vou te mandar um comando aí para você aparecer a imagem de novo, tá bom? Pronto, ela saiu. Acho que dá para continuar assim, tudo bem? Aqui, ó, apareceu um íconezinho aí, clica nele que é para aparecer a sua imagem. Iniciar meu vídeo. Isso. Ótimo, estamos te vendo. Ué, então melhorou agora. Eu não tô vendo porque vocês, eu tirei o vídeo porque a internet estava falhando, aí eu tirei para não gastar tanto seus dados. Tudo bem. Pode continuar. Então, ótimo. Posterior ao período dos juízes, dentro ainda desta era, desculpe aí o atrapalho, né, a situação, a falta de habilidade técnica aí, mas dentro ainda da era veio um período do Reino Unido, e é interessante a gente entender isso. Quando o reino de Deus, né, por assim dizer, não o reino no sentido que Jesus veio depois da morte e da ressurreição, mas quando o reino de Israel, o povo israelita, como uma monarquia, dentro da monarquia, quando esse reino estava unido, eles eram muito mais fortes do que o reino dividido. E nós vamos ver isso aqui bem. E aí eu tiro novamente uma aplicação para nossas vidas. Quanto mais unidos nós estivermos, mais forte nós vamos nos tornando e mais facilidade de vencer aí os nossos inimigos. Então é interessante a gente pensar também bastante sobre isso. Eu quero só aproveitar e abrir um parênteses rapidinho aqui, segundos. Eu estou muito feliz com o novo decreto da Prefeitura de Belo Horizonte, publicado em 20 de agosto agora. Vai nos permitir reunir juntos novamente. Eu estou com o decreto, já li, já pedi assessoria jurídica do decreto, busquei ajuda jurídica para entender melhor o decreto. Então, assim, vai ser possível se nós quisermos, se nós entendermos e vencer o medo, que é natural, nós todos temos medo da pandemia, mas vai ser possível nós voltarmos a reunir unidos. Por quê? A união traz força, a união traz vitória. E vale a pena a gente pensar nisso. Mas voltando ao nosso foco aqui. Período do Reino Unido. 1095 a.C. a 975 a.C. E esse período, que eu vou ler esse pedaço, que eu achei muito interessante, muito didático isso aqui. Esse período foi quando Israel quis ter um rei. Olha o problema de querer ser igual aos outros. Israel quis ser igual às outras nações. Então, eles também desejaram um rei. E assim o tiveram. E é interessante, continuando a nossa leitura aqui, então Deus levantou, alguns homens, alguns reis, e entre eles foram Saul, o primeiro rei, que perdeu realmente o seu reinado por causa da desobediência. Depois o rei Davi, que desagradou a Deus, com algum dos seus comportamentos, claro que Deus perdoou, mas trouxe consequências. E depois Salomão. Então, na sequência da dinastia, esses três reis. E os fatos estão narrados em 2 Samuel, capítulo 8 até o capítulo 11, a história desses reis. Se os irmãos quiserem acompanhar, depois, com mais calma. O livro todo de 2 Samuel também pode ajudar a entender. 1 Reis, capítulo 1, até o capítulo 1 até o capítulo 11, ajuda bastante. E 1 Crônicas 20, 29. E nasce, nesse período, é interessante, foram levantados alguns profetas. E nesse período aí desses reis foram levantados alguns profetas, além dos livros que foram escritos. O livro de Salmos, o livro de Provérbios, o livro de Eclesiastes e o livro de Cantares. Foram escritos aí nesse período do Reino Unido. Irmãos, hoje não está faltando problemas aqui. Está acabando a minha bateria aqui. Em 10 minutos, 10 minutos, não, só tem 10 pontos de bateria aqui para terminar. Vou tentar reconectar aqui e vamos continuar. Não vamos perder a oportunidade, não.
Depois do Reino Unido, teve um outro período que foi o Reino Dividido. Ao contrário da força de um reino unido, vem um reino dividido. E aí nós também podemos dar lições para as nossas vidas. E o período do reino dividido foi de 965, aproximadamente, a 722 a.C. É quando a nação israelita foi dividida em Reino do Norte, ou Israel, e Reino do Sul, ou Judá. Então, a nação dividiu por consequências de erros da dinastia, a nação dividiu e aí veio o período de luta. Então, nesse período aconteceram alguns fatos que vale a pena a gente ver depois, com calma, nos textos bíblicos. 1 Reis, capítulo 12, até o capítulo 22, 2 Reis, você pode ler no livro todo, e 2 Crônicas. São desse período que os livros dos profetas, aí nesse período também do reino dividido, surgiram alguns profetas. E interessante que esse Deus falava com o povo, mesmo com esse problema todo, né, com a divisão do reino, através dos seus profetas. E Deus sempre advertia, Deus sempre instruía e ensinava aí o seu povo. E os profetas do reino dividido foram Isaías, Jeremias, Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miquéia, Naum, Abacuque e Sofonias. Então, eles traziam a mensagem de Deus para o seu povo, eram os profetas. Assim diz o Senhor. E acatava, tinha o benefício e a proteção de Deus. Não acatava, colhia as consequências da desobediência. Muito similar à nossa realidade, não é verdade? Os nossos pregadores, né, aqueles que nos ensinam através da palavra de Deus, talvez não usem essa terminologia, assim diz o Senhor. Até poderíamos começar a usar, mas geralmente os nossos pregadores usam a palavra de Deus. E quando nós acatamos a palavra de Deus, nós somos abençoados. Quando nós não acatamos, colhemos a consequência. Então, é bem similar aí ao trabalho dos profetas. E aí, dentro desse período, vem o período de Judá, que vai de 722, é um outro período, a 586 a.C. Está compreendido entre a queda de Samaria, que pôs fim ao Reino do Norte, e finalizou o período do Reino dividido e permaneceu apenas o Reino do Sul, ou o Reino de Judá. Interessante, isso são os fatos narrados em alguns livros específicos, e a gente vai citá-los agora. Mas o Reino do Norte caiu e voltou ao Reino do Sul, a situação. Então, vale a pena a gente entender isso aí. 1 Reis registra, 2 Reis 1 a 25 e 2 Crônicas 10 a 36 também registra aí essa situação. O penúltimo período que nós vamos falar hoje, período é o período do exílio, consequência também da desobediência à palavra de Deus. Então, durante todo o tempo que a gente vai estudando a palavra de Deus, nós vamos vendo aí com muita facilidade quais são os benefícios da obediência e os problemas da desobediência. Estou passando por uma experiência aqui ruim, porque falar sendo visto sem ver é algo complexo. Eu nunca imaginei isso, mas tudo bem. Estou tendo alguma dificuldade, mas estou conseguindo caminhar. Eu espero que você possa estar entendendo aquilo que eu esteja tentando passar. Agora, eu não estou vendo seu rosto. Eu gosto de ver o rosto, e aí eu vejo a expressão, vejo se está interessante, se não está. Mas tudo bem, vamos caminhar. O período do exílio foi de 586, aproximadamente, a 536 a.C. Nesse período, o Reino do Sul, ou Reino de Judá, é levado cativo para a Babilônia. E lá fica por 70 anos. Olha as consequências do pecado. Consequência da desobediência à palavra de Deus. Foi levado o reino e 70 anos ficou cativo lá na Babilônia. Nesse período, o profeta Daniel e Ezequiel eram aqueles homens que Deus falava por intermédio deles. Posteriormente, o período do retorno e da reconstrução. Maravilhoso. Reconstruir é sempre muito bom. E aí, esse período é marcado aí nos anos de 536 a 400 anos antes de Cristo. Foi quando os judeus, sob o reinado de Ciro na Babilônia, são liberados para voltarem e reconstruírem a vida judaica. E aí, aquela história maravilhosa que a gente conhece. E aí são
desse período aí os livros de Esdras, Neemias, Ester, Ageu, Zacarias e Malaquias. Narra aí com mais detalhe a história da reconstrução. E dentre esses aí, o que mais me chama a atenção, eu quando estava preparando isso aqui, eu fiquei pensando muito nisso, é os fatos narrados ali por Neemias. A diligência dele, o bom exemplo dele lá como copeiro do rei, o interesse dele pelo povo, o amor dele pelo povo. Vale a pena a gente destacar isso, na verdade. A situação era cômoda. Ele era o copeiro do rei. Tudo que chegava para o rei beber, ele provava antes, passava pelas mãos dele. Mas agora, ele sabendo do sofrimento, sabendo da angústia do seu povo, ele pede, tem disposição, a boa mão de Deus é com ele, e volta e começa aquele trabalho maravilhoso no livro de Neemias, que é o momento da reconstrução. Reconstruir os muros, reconstruir as portas, e vai. É toda aquela situação que a gente vê na história, as famílias unidas, cada um mais próximo do muro, onde podiam, com uma mão, empunhava uma arma, a outra reconstruía. É algo maravilhoso. Reconstruir é sempre muito bom. E aí eu quero pegar de novo, para a gente finalizar. Vocês estão me ouvindo bem? Ixi, estou falando sozinho. Estamos, bom. Sim, Estamos estamos sim. sim. Tá É que eu beleza, não estou Paulo. vendo ninguém aí. Tudo bem. Eu quero finalizar aqui dizendo o seguinte: nós vamos. Bom, eu apertei errado aqui. Eu desativei seu som, por favor. Voltou? Voltou. Ótimo. Então, o que eu estou falando, nós vamos fechar aqui agora. Realmente torna cansativo. Vamos fechar. O que eu estou dizendo é que nós vamos passar por um período de reconstrução. Estou dizendo a Igreja de Deus, não é? Em Belo Horizonte, no Brasil e no mundo, mas quero focar o Alípio de Melo. Nós vamos ter que ter interesse por aqueles que estão em dificuldade, nós vamos ter que ter interesse por aqueles que estão abandonando, nós vamos ter que trabalhar por aqueles e com aqueles que estão abandonando, nós vamos precisar reconstruir. Assim como dentro, né, no período judaico, o povo ali passou por essa época de reconstruir. Eu acredito que nós, a igreja no Brasil, a igreja no mundo, mas eu preciso focar onde eu ainda estou, a igreja no Alípio de Melo, nós vamos precisar de passar por uma reconstrução. E talvez uma reconstrução vai trazer algumas consequências, algumas situações diferentes, mas nós vamos precisar reconstruir. E vamos fechando aqui, aí depois vem um período interbíblico e para nós fecharmos esse período aí, vem o início, a preparação da vinda de Cristo, a vinda de Jesus como grande Salvador. E então a gente está fechando essa era judaica ou mosaica um pouco diferente, um pouco rápido aí, mas dada as situações técnicas. E Deus nos permitindo, na semana que vem, nós vamos entrar então na era cristã. E aí eu espero no Senhor já estar em Belo Horizonte e nós podemos fazer um pouco melhor o que estamos fazendo hoje. Que Deus abençoe ricamente os irmãos. Amém, Bal. Foi muito edificante. Por mais que você não nos viu, você pode ter certeza que deu para entender com bastante clareza e deu para aprender bastante. Deus continua te usando muito, Bal. Então vamos estar fechando com... de mágica aqui, eu apareci. Ah, é. Mas com certeza foi muito edificante, com certeza. E deu para entender com muita clareza, Bal. Então aí eu vou estar louvando com o último louvor e passo a palavra para o Gil, que vai fazer a oração final para a gente. Então louvemos. Abre, Senhor, os meus olhos, olhos do meu coração, quero te ver, Senhor, quero te ver. Abre, Senhor, os meus olhos, olhos do meu coração, quero te ver, Senhor, quero te ver. Exaltado sobre os céus, brilhando em nós a luz da tua glória, derramando amor e poder
quando cantamos Santo, Santo, exaltado sobre os céus, brilhando em nós a luz da tua glória, derramando amor e poder, quando cantamos Santo, 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 Santo. Santo, 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 eu quero te ver, Senhor, quero te ver. Amém. Então eu passo a palavra para o Gil, que vai nos conduzir uma oração final. Então vamos orar, irmãos. Amado Deus, eterno Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, seu Filho querido Deus, nós chegamos na sua presença, Deus, nessa noite, te agradecendo, Deus, por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas, pelas bênçãos derramadas nas nossas vidas, Deus. E agora, Deus, nós te agradecemos mais ainda, Deus, por estarmos uma parcela da sua igreja reunida, aprendendo, Deus, sobre a sua vontade e as maravilhas do Senhor nas nossas vidas, Deus. Agora, Deus, muito obrigado pela vida do Baltazar. Que o Senhor continue abençoando esse irmão, que o Senhor continue revestindo ele, Deus, com seu poder, com a pessoa do seu Santo Espírito, para que ele continue, Deus, sendo esse servo fiel. E o Senhor abençoa ele e a sua família, não só a dele, mas toda a sua igreja, que o Senhor possa estar cuidando da sua igreja, Pai. Que o Senhor possa estar revestindo a sua igreja, Deus, que nós possamos, Deus, ser melhor para poder te servir, que nós possamos, Deus, estar sempre fiel ao Senhor e que o Senhor, Deus, possa estar aumentando a nossa fé, Deus. Olha, Senhor, muito obrigado, Deus. Eu te peço pela Igreja do Olive de Melo, te peço para todas as congregações da Igreja do Senhor, em Belo Horizonte, no Brasil e no mundo, Pai. Que o Senhor, Deus, possa fazer com que a sua igreja possa estar, cada dia que passa, mais robusta, Deus, mais fiel ao Senhor. Olha, Deus, agora, Deus, eu quero colocar, Deus, cada família nas suas mãos e te pedir, Deus, que o Senhor possa estar abençoando todos, Deus. Muito obrigado, Deus, por tudo que o Senhor tem feito, Deus, nas nossas vidas. Amém. E que o Senhor, Deus, possa, Deus, estar fazendo, Deus, com que nós possamos sempre ser gratos ao Senhor, pelas bênçãos do Senhor, e nós te agradecemos mais ainda, Deus, pelo seu amor, pela sua misericórdia de ter, um dia, Deus, ter entregado o seu Filho Jesus para morrer no nosso lugar, sofrer no nosso lugar, Deus. Que nós possamos, Deus, nunca esquecer disso, Pai. Que nós possamos honrar Jesus Cristo como o Senhor e Salvador das nossas vidas, até a volta dele, Pai. E em nome dele, meu Deus, que eu coloco as nossas vidas nas suas mãos, Pai. Que o Senhor nos dê uma boa noite, que todos possam, Deus, viver uma vida fiel ao Senhor. Em nome de Jesus que eu te agradeço, Pai. Amém, meu Deus. Amém. Bom, só queria agradecer aos irmãos que estão nos vendo pelo Facebook. Eu consegui ver aqui, a Eliane está sempre participando, a Wanda, a Zeza do Rio está participando. Então, assim, que Deus possa te abençoar. Se eu esqueci de alguém, me perdoe, mas você é sempre bem-vindo. Nós estamos, né, tendo o estudo do Pentateuco, e semana que vem, se Deus se permitir, teremos mais uma parte. Tá? Que Deus te abençoe. Estou aqui interrompendo aí, Joia, estou interrompendo a gravação.